Parte 1. O plano eterno e o sinal do sacerdócio. Antes que qualquer relógio marque horas, antes que a primeira estrela acendesse, o Altíssimo já tinha um desígnio perfeito. Nada foi obra do acaso, tudo foi intencional. A criação inteira é tecida com um propósito que aponta para a reconciliação. Quando Adão caiu, abriu-se um abismo que exigia um mediador. Não mera boa vontade humana, nem esforço moral, mas um sacrifício e um sacerdócio adequados à santidade infinita de Yahweh. O tabernáculo entregue a Moisés é a chave para enxergarmos esse plano. Não foi uma construção aleatória, mas a imagem de um modelo celestial. O pátio externo, o lugar santo e o Santo dos Santos compõem um percurso que descreve a jornada do homem em direção à presença de Yahweh. Cada cortina, cada medida e cada objeto apontavam para verdades que ultrapassavam o tempo. O véu simbolizava a barreira entre a santidade de Yahweh e a condição caída do ser humano. No coração desse sistema estava o sumo sacerdote. Ele era o único autorizado a atravessar o véu e o fazia apenas no dia da expiação. Vestia-se com roupas cerimoniais, lavava-se com água pura e carregava sobre os ombros as tribos de Israel, representadas por pedras de ônix. O peitoral com 12 pedras lembrava que ele levava o povo no peito, como intercessor vivo diante do trono. A função exigia reverência absoluta. Um passo em falso poderia significar morte. O som dos sinos em suas vestes assegurava que ainda vivia. Por isso, o cargo era cercado de temor e responsabilidade. Porém, era evidente que o sacerdócio terreno tinha limites. O sangue de animais, por mais santo que fosse o ritual, não possuía poder definitivo para remover a culpa humana. Cada ano o processo tinha de ser repetido, como um lembrete constante de que a solução completa ainda não havia acontecido. O sistema sacrificial funcionava como sombra, apontava, mas não consumava. A promessa de um sumo sacerdote segundo Melquisedeque respondia a essa necessidade. Ela anunciava um ministério que não depende de linhagem, que não está sujeito ao tempo, e que é eficaz por sua própria natureza. E Yahushua cumpre essa promessa. Entra no santuário celestial com sangue vivo, oferecendo reconciliação que fixa a relação entre o homem e Yahweh para sempre. Quando o véu do templo foi rasgado no momento da consumação da obra redentora, não foi mera simbologia teatral, foi um anúncio cósmico. O caminho estava aberto. Porém, o acesso continua mediado por aquele que vive como sumo sacerdote. Entender essa mudança é perceber que não se trata de popularizar o sagrado, mas de reconhecer um acesso seguro e transformador para aqueles que vêm por meio do mediador perfeito. Aprofundando nas Escrituras, vemos que o livro de Hebreus dedica capítulos inteiros a explicar essa transição. Hebreus aponta as falhas do sacerdócio levítico, sua dependência de genealogia, sua exigência de sacrifícios repetidos, sua incapacidade de tornar perfeita a consciência do adorador, e contrasta tudo isso com o sacerdócio segundo Melquisedeque. Esses textos nos tiram do campo do ritual e nos colocam no campo da confiança vital. Não confiamos em repetições humanas, confiamos em uma pessoa cuja vida e obra sustentam nossa esperança. Levítico 16 descreve o drama do dia da expiação, tensão, temor
e uma esperança provisória. Esses elementos permanecem porque o drama humano não desapareceu, recebeu resolução em Yahushua. Conhecer o plano eterno não é mero saber intelectual, é convite à mudança de vida, abandonar religiões vazias, aprofundar a oração e permitir que aquele que intercede molde prioridades, decisões e valores. Permita que esta verdade acenda em você uma nova postura, oração mais profunda, arrependimento mais honesto, serviço mais generoso. Parte 2. O sacerdócio vivo. Intercessão que atua agora. A narrativa da redenção não é uma peça histórica encerrada, é um ministério contínuo. Yahu vive para interceder. Esta verdade altera a experiência de oração. Ela transforma de monólogo para a presença defendida por alguém que apresentou um sacrifício final e eficaz. A Escritura é incisiva. O mediador vive para tratar das nossas causas, e isso muda a dinâmica entre o fiel e a presença de Yahu. Visualize a cena celestial, diante do trono, um sumo sacerdote que conhece nossas dores porque as viveu. Ele foi tentado, provado, ferido, humilhado, e mesmo assim manteve-se sem pecado. Essa experiência humana, combinada à sua natureza divina, faz com que sua intercessão seja precisa, racional e poderosa. Ele não oferece palavras vazias, apresenta fatos, um sacrifício consumado, uma ressurreição que valida a obra e uma vida que agora ministra ao Pai em favor do povo. Quando as acusações se levantam em sua mente, quando o passado tenta reescrever seu destino, lembre-se, há uma voz no céu que responde. O sangue apresentado por Yahu fala mais alto que qualquer calúnia. E quando você ora com sinceridade, sua súplica sobe acompanhada daquela intercessão perfeita, com autoridade real diante do tribunal eterno. Isso não é teoria, é prática espiritual que transforma resultados. Pessoas já provaram a paz que surge quando se reconhece esta mediação literal e operante. Se esta mensagem toca seu espírito, inscreva-se para receber mais conteúdos que aprofundem sua compreensão e fortaleçam sua caminhada. A intercessão do sumo sacerdote nos convida a uma confiança ativa. Não é confiança passiva que se limita a desejar. É uma confiança que age, ousa perdoar, reconcilia, proclama esperança e alinha decisões com a verdade revelada. Essa confiança nasce do conhecimento de que não somos deixados à própria sorte no conflito espiritual. O ministério celestial age em favor dos que pertencem a ele, sustentando a fé nas noites de luta e nos dias de provação. Aprofundando nas Escrituras, vemos que Hebreus 7-10 expõe argumentos que não são acadêmicos, são chaves para viver a fé com segurança. Eles mostram a diferença entre repetição ritual e eficácia definitiva. Psicologicamente, quando alguém acredita que suas causas são defendidas, sua coragem muda. O resultado é ação ética ativa, benevolência ativa, serviço corajoso, resistência prática ao desânimo. Em termos práticos,
Aprenda a orar com especificidade. Apresente nomes, situações e detalhes. Combine isso com práticas comunitárias, grupos de oração, jejum intencional e acompanhamento. A obra do sumo sacerdote se amplia quando a igreja coopera em oração estratégica. A intercessão alcançada no céu é uma alavanca para a missão. Se fomos alcançados, somos chamados a interceder por outros. Parte 3. Tabernáculo, símbolos e aplicação prática. Olhar para o tabernáculo é como ler um mapa espiritual. Cada peça tem significado e é um espelho do ministério do sumo sacerdote. O altar de oferta remete ao chamado ao sacrifício, a pia à necessidade de purificação. No lugar santo, o candelabro aponta para a luz que guia, a mesa dos pães para a provisão sustentadora, e o altar de incenso para a oração que sobe agradável ao céu. E o Santo dos Santos, além do véu, é a habitação da glória, acessível apenas por meio do sacerdócio divino. Yahushua cumpre cada símbolo. Ele é a oferta completa, a água viva que purifica, a luz que ilumina escolhas, o pão que sustenta o caminho e o incenso que sobe como oração aceita. Isso transforma decisões diárias, como usamos as palavras, como administramos recursos, como cultivamos relacionamentos e como escolhemos nossos pensamentos. Para que essa compreensão não permaneça teórica, proponho práticas concretas. Primeiro, pratique a confissão sincera. Não minimize a falha. Traga-a perante o sumo sacerdote que conhece sua fragilidade e oferece perdão verdadeiro. Segundo, cultive leitura e meditação diária da Escritura, a luz que ilumina o caminho. Terceiro, pratique a partilha regular, tornando a mesa dos pães um espaço de provisão mútua. Quarto, dedique tempo à oração intercessória, com nomes e situações específicos. A liturgia simples ajuda, leitura em voz alta, momentos de silêncio, oração orientada. Ritos menores formam memória espiritual e alinham o coração ao ministério celestial. No plano ético, o sacerdócio nos impele à justiça social, defender o fraco, acolher o aflito e agir contra estruturas que degradam a dignidade humana. Receber o sacerdócio é aceitar a vocação de ser agente de reconciliação na sociedade. Finalmente, mantenha uma postura de aprendizado contínuo. Estude Hebreus, Levítico e os salmos que evocam o trono divino. Participe de grupos que praticam oração estratégica. Busque líderes que testemunhem uma vida sacerdotal transformadora. A união entre estudo e prática gera uma comunidade que respira na mesma sintonia que o sumo sacerdote, manifestando no mundo a presença renovadora de Yahu. Parte 4. Esperança ativa e conclusão inspiradora. O sacerdócio eterno de Yahu, em sua essência, esperança ativa. Não é otimismo vago nem emoção passageira. É esperança fundada em uma pessoa viva, cujo ministério no céu transforma a arena espiritual. Isso implica fé produtiva, esperança que se traduz em obras, perseverança nas tribulações e testemunho claro diante do mundo. Ao compreender o ministério do sumo sacerdote, reconhecemos que não estamos abandonados. Há um defensor que conhece cada detalhe de nossa história e que intercede com entendimento e autoridade. Essa certeza nos dá liberdade para servir sem medo, amar com generosidade e persistir apesar da adversidade. Saber disso nos coloca em movimento, orar, agir
e esperar com firmeza. A expectativa do retorno do rei confere sentido final a todo o ministério sacerdotal. O mesmo que hoje intercede há de voltar como juiz e rei. Esse futuro nos chama à urgência, restaurar relações, proclamar justiça e viver com integridade. A perspectiva do fim do tempo de intercessão não paralisa. Testa se nossa resposta foi verdadeira. É crucial perceber a racionalidade do ministério de Yahu. Ele age segundo a verdade, não por sentimentalismo. Sua obra é coerente, fundada em justiça e benevolência. Isso protege a comunidade de fé contra experiências emotivas sem fundamento e orienta a prática com sabedoria, benevolência com discernimento, serviço com prudência e testemunho com clareza. Agora, passos concretos. Reveja suas rotinas espirituais. Aposte em confessar e expor suas fraquezas. Envolva-se em um ato de justiça ou serviço esta semana. Cultive orações específicas com nomes e situações reais. Deixe a verdade do sumo sacerdote moldar seu comportamento, vigilância, humildade, oração e ação. Conclua este material com um desafio. Não permita que esse conhecimento se transforme em teoria. Deixe-o incendiar sua prática. Viva com reverência, com a coragem da verdade e com a benevolência que reflete o preço pago. Há aquele que nos representa, racional, fiel, presente. Que sua vida seja prova viva dessa mediação e que o mundo veja, por suas atitudes, que o sacerdócio eterno mudou sua história.